Uma produção. Olá, eu sou a Inês Olá, eu sou o Afonso. e este é o Falta de Noção. Tenho aqui uma história... Não foi comigo, de certeza. Não, aí está só a ser vestido. Esta história é tão boa que eu nem sequer sei como é que eu de ler isto. Não concordo nada. Assim não vai dar. Opa, é preciso ter muita lata para dizer uma coisa dessas. Mega falta de noção. Ora, hoje trago aqui uma história que traz um bocadinho de pós-natalício, família chegada, assim, algumas confusões engraçadas. Mas antes vamos desejar bom ano às pessoas. Pois, já estamos em 2023 neste primeiro episódio, né? Feliz 2023 a toda a gente. Bom ano e vamos a isso. Ora bem. Tenho falta de noção por não deixar os meus sogros levar as nossas filhas à Disney? Uhum. Eu, homem, 28 anos, e a minha esposa, 28 anos, temos duas filhas, de 5 e 6 anos de idade, que é a idade ideal para a Disney, dizem eles, acham eles. É? Sim. Ok. Prime Time Disney. Ambas gostam muito de princesas e tudo isso. Falámos em levá-las à Disney alguns nos próximos anos, pois sabemos que elas iriam adorar. Uhum. A minha mulher nunca foi, e eu só fui uma vez, quando tinha 10 anos. Foi definitivamente uma viagem memorável para mim, pois a minha família teve que poupar dinheiro durante muito tempo. Isso era uma cena. E sempre soubemos que a Disney seria a nossa grande viagem com as nossas meninas. Ok. Agora, em julho, o meu sogro foi diagnosticado com cancro da próstata. Ai. Após algumas rondas de quimioterapia e algumas estadias bastante intensas no hospital, a situação só piorou. Está espalhado por outros órgãos no seu corpo e, em vez de tentar sofrer para o combater, optou por não fazer a quimioterapia e tentar viver com o tempo que lhe resta. Ok. Como resultado, ele e a minha sogra decidiram fazer mais recordações com a família. Uma destas memórias é levar as nossas filhas à Disney. E surpreenderam-nas ontem, durante a noite de Natal, com uma viagem. No início pensei que a minha mulher também se oporia a tal viagem. Uhum. Sempre dissemos que queríamos ter a experiência de as levar e ver a cara delas. Exato. No entanto, descobri que a minha sogra tinha pedido permissão à minha mulher no mês passado e que ela consentiu. Ela não disse nada ao marido. Exato. A minha mulher não me disse nada porque pensou que eu ficaria surpreendido e entusiasmado pelas nossas filhas. Para ser surpresa também para ele no Natal. Ok. Eu não disse nada durante o resto da noite, mas quando chegámos a casa tivemos uma discussão séria sobre o assunto. Disse à minha mulher que não queria que a primeira viagem das nossas filhas à Disney fosse sem nós. Ela sugeriu que fôssemos, mas a viagem é em fevereiro e reservar voos, mais hotel, mais bilhetes, apenas para mim e para a minha mulher, durante o tempo que elas vão, ainda vai custar quase $5.000. Disse à minha mulher que temos que falar com os pais dela e recusar a viagem. Mas a minha esposa está a dizer que estou a ser egoísta e sem coração, roubando às nossas filhas esta experiência e roubando-lhes uma memória central com o meu sogro antes dele falecer. Estarei eu fora da linha neste assunto? Perguntei. Ai, que horror. É terrível, não é? Ai, meu Deus. Está, Achas? acho. Achas que ele está fora da linha neste assunto? Acho, percebo perfeitamente, ele quer ter a memória de levar as filhas à Disney e isso é, só se faz uma vez, não é? Porque da segunda elas já vão saber o que é que vão. Pois. Percebo perfeitamente que isso seja uma coisa que ele tem na cabeça para fazer, levar as minhas filhas à Disney e ver a cara delas pela primeira vez. Mas ele vai ter várias primeiras vezes com elas a fazer tudo e mais alguma coisa, e esta é uma memória que elas vão poder ter com o avô que não as vai ver crescer, e elas não vão ter o avô enquanto crescem. Ahm, Isto é horrível. É tramada esta. Ai, credo, olha que raio de história que tu foste trazer também. Fogo! Não pode ser sempre fácil. Ai, que horror. Agora, a mulher teve extrema falta de noção por não falar com ele. Ela já devia ter percebido que isto era uma coisa. Penso que seja por aí também, né? Yeah. Como ela sabe que é uma coisa tão importante para o marido também, devia ter mencionado quando a sogra dele veio com a conversa a dizer que queriam levar as miúdas à Disney. E aí os Exato. adultos tinham todos falado antes e tinham combinado todos e se calhar tinham comprado a tempo, não sei o quê. Exato. Isso tudo. Pronto. E eu os 6. Iam todos, já. Porque é assim. Mas lá está. Ai, tu quando me trazes histórias de morte, pá, já te disse que isto, eu não sei. Não há noção nem falta de noção quando a questão é a morte, porque é tudo irracional. E Não, mas pode haver na portanto, mesma. isso também é uma filha que sabe que vai perder o pai.
E Sim. perante isso sim, Claro que façam ela o que disse que sim, quiserem. né? Façam, bora. E não disse ao marido, se calhar nem pensou bem que lhe devia ter dito, nem pensou que isto é uma coisa que ele tem, está tipo na bucket list dele de fazer com as filhas, não é? E não pensou e achou que ia surpreendê-lo. Pá, não faço ideia. No meio disto tudo, acho que alguém a ter falta de noção é a mulher que não disse ao marido o que é que eles estavam a planear, porque se calhar aí tinha dado para fazer tudo junto, não é? Olha, vamos levá-las já, porque assim o meu pai também vai e tu podes ver a reação delas e também estás lá na primeira vez, mas assim o avô também está e vamos os seis. Uhum, E tinha sido a solução mais fácil. uhum. Mas neste momento ele dizer que não, que elas não vão com o avô, acho que é ter falta de noção. Acho que ele não disse que não tinha os meios para, e este é um daqueles perfeitos exemplos em que tu não vais levar o dinheiro para a cova, portanto gasta, mas é o dinheiro. Não, o senhor não vai levar o dinheiro para a cova, Não, e ele também né? Porque não. os outros ficam cá Está bem, e é mas verdade que não sabemos quais é que são as posses da família, porque ele não diz ao contar a história, mas acho que o mais seguro aqui é assumir pá, que 5.000 euros são 5.000 euros, né? Pronto, também podem estar na conta poupança, mas que também saírem de repente sem se esperar custa sempre, né? está bem, mas perante esta situação, tu não os levavas? Não gastavas os Perante 5 esta mil euros? situação, o coitado do rapaz foi posto entre a espada e a parede. Pois foi, O que é que ele vai fazer agora, pois né? foi, mas agora é isso. Agora, se ele quiser mesmo ir à Disney, tem que largar 5.000 euros. Exato, e eu estou a perguntar, não os gastavas? Eu gastava, Não sei. Mas como para ele a Disney é tão importante, acho que ia acabar por gastar. Pois, exato. exato, acho que é por aí. Só que foi-lhe roubada esta Eh, experiência a ele. ainda não. Não foi, porque não está a acontecer da forma como ele queria. Da forma como eles idealizaram. Nem é ele, é eles. Não Nada não disto. está a acontecer, Está a ser de mas ainda não repente, que não aconteceu. foi. Sim, mas está em emoção, está em andamento o plano todo e ele não teve Sim. nada a ver, né? Já que é uma coisa tão importante para eles, foi-lhe roubada esta experiência toda também. Eu percebo que seja uma coisa ultra complicada. Eu acho que, pá, certo, é complicado, ele foi metido numa situação da treta, mas perante toda a situação, eu estava mais à espera que fosse uma história do género: eu quero bué levar as minhas filhas à Disneyland e os avós ofereceram-lhes uma viagem no Natal. Tipo, não, raios partam os avós e os avós podem dar uma curva e devolver a viagem. Agora de repente meteste um avô que está a morrer, isso muda Mas tudo. também não é desculpa para tudo, não é? Mas eles pediram autorização à mulher dele. Pois pediram, exato, a cena é essa. Muda Por isso, a tudo. cena é que os avós aqui não são assholes nenhuns. Não, A não, cena é eles essa. tentaram fazer as Porque eles coisas como fizeram deve tudo ser. ok, né? Não sei o Tecnicamente. que é que passou na cabeça da mulher para achar que o marido ia ficar surpreendido e mega feliz. Também não. Ela sabia que era uma coisa que ele queria fazer. Que ele queria ir. Não Quanto era só muito, dar às filhas, era estar lá com sim, ou elas. então quanto muito, bombom tinha sido, imagina, bombom tinha sido, os pais ofereciam às miúdas. Os pais da mulher, Sim, sim, sim. os avós Tal como ofereceram às aconteceu, miúdas, exato. exato. E logo a seguir a mulher oferecia a prenda dela para o marido, que era a viagem deles os dois para irem acompanhá-los. Mas para isso era preciso ele não ter reparado em menos 5.000 euros na conta. Não, Assumindo que é porque se conjunto. tivessem feito antes, se a mulher tivesse feito em conjunto com os pais a preparação e a compra da viagem, não sei o quê, não tinha sido esse valor, né? Pois, se calhar Podia ter não, sido é. mais Podia ter baixo, sido porque mais foi com baixo. mais preparação e mais antecedência, e essa era a prenda da mulher para o marido. Isto tinha sido muito fixe, até porque ele aqui não. Ele tecnicamente não levanta um problema ao facto de eles também irem, os dois. Exato. É mesmo a questão do dinheiro, Yeah. do facto de ser imenso dinheiro. E neste momento ir acontecer sem ele. Pois, neste momento sim, porque eles não têm a viagem comprada. Mas também quanto tempo é que vão? Fogo, a Disney é assim tão caro? Os bilhetes, mais os voos, Não mais a sei, isso é a Disney da acomodação. onde? Deve ser nos Estados Unidos, não sei qual é que é, eles têm várias, não sei. Não, também pode ser a Disneyland de Paris. Pois pode, Paris. mas pronto, Paris de France. não sei qual é que é. Sei que é tramado e este tipo foi posto entre a espada e a parede e agora vai ter que engolir o sapo. Yeah. Então, mas vou Mas ser vai ter. mauzinho. Mas se o dinheiro não é para levar para a cova, porque é que não são os avós a pagar também? Eu acredito, é assim, parecem ser avós bastante sensatos, não é? Por acaso até parece. Nós às vezes temos aqui histórias em que as famílias são meio malucas e nada de. Não há conversa racional que resulte. Yeah.
Mas neste caso, se calhar, se a mulher explicasse a situação toda, né? Fizessem uma reunião familiar, explicassem a situação, olha, eu não avisei aqui o Zé Manel, que achei que ele ia ficar surpreendido. Ele afinal não gosta da ideia das filhas irem à Disneyland sem ele porque ele queria ter essa experiência de ver a cara delas pela primeira vez a olhar para a Disneyland. Se calhar os pais até fazem uma contribuição, É, se calhar sim. não é? Se eles não vão levar o dinheiro para a cova. Até parece que sim, neste caso, né? Parece ser tipo, pá, e se não fizerem, amigo, agora olha, ou perdes a experiência, que só vai acontecer uma vez, Mas não é ou justo, gastas os 5 percebes? mil dólares. Não é Pois não, justo. E não a é culpa é da justo. mulher dele. E a culpa é da mulher. Não é justo, não, mas nestas situações eu gastava dinheiro. Pois, que remédio, né? É chato. Mas a pergunta é se ele tem falta de noção por dizer que as filhas não podem ir. E tem. Para mim tem. Porquê? Porque esta vai ser para aí a única memória que elas vão ter do avô. Fogo, porquê? Porque têm Então, e 5 tudo o anos. resto? Elas têm 5 anos. Então, mas a única memória do avô, pois está bem, Que mas memórias é é que tu preciso tens meter antes dos é 5 preciso anos? meter a Disney. Pois, se calhar é, com Tá 5 bem, anos. então, mas não é, é verdade. Podiam fazer outra viagem qualquer. Aonde? Pá, uma Ao Grand viagem Canyon. mesmo, que vão com as miúdas, viajar literalmente para outro estado, outro país. Tá bem, pois podiam, mas neste momento é isto. E se ele tem falta de noção por dizer que elas não podem ir? Tem. Esta vai ser a única Não memória sei que se é elas vão assim ter tão do avô. claro. Não sei se é assim tão claro, se ele tem falta de noção por dizer que não podem ir. Porque há outras experiências que podem fazer com o avô que tornará a coisa também memorável para Tipo o elas. quê? Tipo uma viagem a outro país. Que não tem que ser necessariamente uma viagem à Disneyland. Ah, já foste às Maldivas? Fui com o meu avô antes dele morrer. Exato. E elas vão se lembrar de uma praia, que pode ser uma praia nas Então, mas Maldivas como em Ibiza. a diferença aí é troca Maldivas por Disney e o que elas se vão lembrar é que o avô lá esteve, não é do avô. É a mesma coisa. E vão se lembrar do avô. Não sei. Porque depois vai haver bué fotografias. E as fotografias avivam a memória. Estas Maldivas também. Mas, nas Maldivas as fotografias são só praias. Epá, yeah, é chato. No lugar dele, depois, não há... É preciso engolir o sapo e desembolsar os 5 mil euros. Exato. Não é fácil. Ele tem falta de noção se não deixar as filhas ir. Não acho. Não acho. Eu Seja acho. assim tão claro. Tá bem, mas então qual é que é o teu verdito? Ela, a mulher, a esposa, Uhum. é quem tem falta de noção, neste caso. Concordo plenamente. E ele, se não as deixar ir, Que é essa a pergunta. exato, que é esta a pergunta, se ele não as deixar ir, tem mau karma. É assim, mas lá está. É Porque também está a negar aquela... os desejos de um homem que está a morrer, não é? Exato. É aquela falta de noção que não é. Ele não é nenhuma bestinha, nem Não, nenhuma besta, não. nada desse Não, género. não é uma dessas histórias. Mas acho que ele foi colocado na situação, é verdade, mas tem falta de noção. Para mim tem. Para ti não tanto. Para mim não tanto. É porque é daquelas coisas, é da mesma forma que o sogro só cá está uma vez e está agora, e bem, a gastar as últimas fichas, ele também só cá está uma vez. E também queria que a coisa, esta memória que ele tem da Disney, que ele queria dar às filhas também, Uhum. foi-lhe roubada. E também não é justo, não é? Pronto. Foi não, Mas isso há a uma culpa forma... não é nem dele, nem dos sogros. É E da ainda há uma esposa. forma de solucionar, que é gastando dinheiro. Epá, pois. Não sabemos que impacto é que vai ter isso no resto da vida deles, porque o sogro vai-se embora. Olha, esta história já me está a deixar-me triste. Mas eles ficam cá com menos 5 mil euros e não sabemos que impacto é que isso tem. Pode ser só chato, pode ser muito mau, como pode ser fácil. Se fosse fácil, isto não era um assunto. Pronto, se fosse fácil largar os 5 mil euros, não havia esta história. Semi. Epá, Porque ele também, quando fala, não, ele não dá assim tanto impacto ao dinheiro. ao dinheiro. Quer dizer, dá, mas. É o motivo que ele dá. Pois, É o dinheiro. Na verdade, o resto é só ele a contar a história. pois. Não interessa. Tem que ir, gastar. né? Faz Tem um que ir. crowdfunding, amigo. Tem que ir. Fazemos nós por ele. Ah, Temos até fevereiro. vamos começar agora um crowdfunding. Yeah. Então, ok. Então é isso, né? Ela e ele um bocadinho. É a tua opinião. Yeah, a mulher super. Olha, a mulher é que devia arranjar um segundo trabalho para pagar esses 5 mil Pois dólares. devia. Pois devia. Ok. Ele, para mim, tem falta de noção perante a pergunta e perante a situação. Ok. Eu também, para concluir,
e repetir aquilo que já disse, também é mesmo. Ela tem, ele tem mau karma. A minha história também envolve filhos. Ok. E eu fiquei aqui um bocado também. Epá, hoje trouxemos as duas histórias assim um bocado para dar um nozinho no estômago. Não dá nota nenhum, bora. Mas a tua deu muito mais. Esta não vai dar tanto. Ok, então pronto, ainda bem, acabamos numa nota feliz. Tenho falta de noção por não passar este Natal no hospital com a minha filha. Ui, mas isso é um título muito mais grave que o meu. É, não é? Yeah. Eu também achei. Mas depois de li fiquei na dúvida. Ok. A minha filha, a senhora tem 39 anos e a filha tem 16, tem um estômago sensível desde criança. Existem certos alimentos que lhe perturbam o estômago a ponto de ela não conseguir parar de vomitar. Já consultámos inúmeros médicos, mas até agora ninguém conseguiu dar uma resposta clara sobre o que é. O único conselho que continuamos a receber é identificar todos os alimentos gatilhos, entre aspas, e cortá-los da dieta. Temos uma boa ideia do que são esses alimentos. Refrigerantes e outras bebidas com gás, batatas fritas, cheetos e outros snacks processados semelhantes, qualquer coisa oleosa ou frita e a maioria dos doces. Não deve ser fácil viver assim. Yeah. Hoje em dia, então. Infelizmente, este é exatamente o tipo de comida que a minha filha mais gosta de comer. Obviamente, né? Não estávamos à espera de outra coisa. E por mais horrível que ela se sinta depois, ela recusa-se a cortá-los da sua dieta, o que por sua vez a levou a passar muito tempo no hospital nos últimos anos. Já estou a perceber onde é que isto vai parar. Quando ela era pequena, era mais fácil manter estes alimentos longe, porque eu simplesmente não os comprava. Mas agora que ela está mais velha, não posso estar sempre lá para verificar o que ela come. Ela come a pizza gordurosa do refeitório da escola, troca o almoço com os colegas, sai com as amigas e para comer no KFC e assim por diante. Malandra. E acabamos sempre nas urgências, com ela a chorar e a tremer porque não para de vomitar. Este foi o caso também na véspera de Natal, quando toda a nossa família se reuniu em nossa casa. E claro, entre os muitos pratos da nossa mesa de Natal estavam alguns dos seus principais gatilhos, como salgados, refrigerantes, chocolates e doces. Agora, estes estavam longe de ser os únicos alimentos disponíveis para ela. Também tivemos na mesa uma variedade de pratos caseiros, tradicionais, com ingredientes que não incomodam o estômago, como legumes, carne, laticínios, etc. Todos deliciosos e bem temperados. Ela própria diz que gosta muito da maioria destes pratos. Apesar disso, a minha filha optou por não comer nada além dos seus alimentos gatilho. Claro. Lembrei-a que a fariam sentir-se péssima, mas ela disse que não se importava, porque o Natal é só uma vez por ano e ela só quer viver um pouco. YOLO. Bem, isto acabou com ela a vomitar violentamente nas urgências algumas horas depois. Ela teve que ficar internada por alguns dias e só saiu do hospital há algumas horas. E ao contrário de todas as vezes em que algo assim aconteceu, desta vez escolhi passar o meu Natal relaxada em casa com o resto da nossa família, e não no hospital ao lado da minha filha. Mantive contacto com ela com telefonemas e mensagens e disse que se ela precisasse de alguma coisa, pediria a um familiar que lhe levasse. Mas deixei claro que não a visitaria durante a sua estadia. E pronto, a minha filha não aceitou isto muito bem. Ela chorava de cada vez que falávamos ao telefone, implorava-me para ir ter com ela, dizia-me que eu era horrível por abandoná-la lá sozinha e assim por diante. A maioria da nossa família também não ficou do meu lado. E durante os últimos dias fui chamada de tudo, desde extremista até cruel e sem coração. Tive falta de noção. Giro. Gosto desta. Ai, gosto. Não tem nada a ver com a minha. É Não, difícil, exato. mas é muito gira. Uhum. A miúda é uma mimada. Em primeiro Começas lugar, logo assim. logo, a miúda é uma mimada. E a mãe, eu percebo-a. Eu também. Qual é o problema? O problema é que a miúda é uma mimada. O problema é que mãe é mãe. Sim, mas podia ter sido o pai a ficar com ela, né? Pronto, também aí não vale a pena pôr tudo em cima da mãe. Mas Sim, mas neste pela caso conversa era. parece que não há pai. Ah, ok. Quer dizer, teve que haver pai, mas não há pai. Exato, presente. Giro. Ainda te lembras da idade da miúda? 16. Exato. Para mim Por isso é que ela é uma mimada. Para mim é por aí. Pois. Mas eu digo, é assim, tinha sido a última vez que lá ficava. Eu acho que ela... Todos os pais. Não, mas tipo, é a véspera de Natal. Não. Era... tinha que ser... A miúda está a passar mal no hospital. Não está em perigo de vida, né? Mas está
Está a ser Uhum. só muito chato, Exato. fisicamente, mas não está em perigo de vida nem Uhum. nada do género, pelo menos parece. Portanto, tinha, a mãe devia ter piorado o dia para a miúda, psicologicamente. Credo, e fazer o quê? Não, tinha que acrescentar à má situação. Porque, então, quanto tempo mais é que a miúda tipo, vai demorar? Quanto tempo é que a miúda vai demorar a fazer a mesma a fazer a mesma coisa outra vez? Peço desculpa. Eu disse que tinha gostado desta, já me saiu a boca para a verdade. Está bem, mas então, não estou a perceber, tinha piorado a situação Sim, como? tinha que estar lá. Olha, em cada intervalo da miúda estar a vomitar, ela tinha que estar a dizer: é a última vez, eu juro-te, eu prometo, estás-me a fazer perder o Natal. Eu avisei-te, estava lá a comida que tu gostas, estás aqui por tua culpa. Bullying psicológico. Exato, no fundo, bullying. Exato. É o que tu queres. É. Porque a miúda é uma Mas mimada, isso já não pode viste? Olha com acontecer. que cara também é que depois está a ligar à mãe e a chorar, a dizer para ela ir para lá. Então, Não, com cara de miúda mimada, tem idade para umas coisas, mas não tem para outras, né? Pois. É mesmo mimada. eu acho que não é mimada, é só adolescente. Não interessa, quer dizer, é assim, eu também sou aquela pessoa que acha que tu é que decidiste ter filhos, eles estão cá, vais eternamente, não é eternamente, mas Mas, tipo, vais agora até serem trata. adultos, vais ter que mamar a bucha, Uhum. até serem adultos. Yeah, eu também sou essa pessoa. Mas quer dizer, mas tem que haver limites, não é? Não pode ser só dizer não, não, pois ao Kit Kat. Eu acho que isto só é uma questão porque era Natal. Claro! Porque se não fosse Natal e ela tivesse deixado a filha internada durante aqueles dias para aprender uma lição, hum, se calhar a família não tinha levado tão a mal. Ah, tu foste por aí. Pois, a família. Exato. Porque ela foi atacada, não Yeah, foi yeah, atacada, mas a família chamou-lhe, disse que ela era uma sem coração e que era cruel deixar a filha Fossem eles para sozinha. lá. Exato. Para começar, Adoro essas cenas. há mais familiares e se Exato. gostam assim tanto da criança, Vão. vão lá ter com ela. Hum, mas acho que se não fosse Natal não tinha sido tão mal. Tão mal para quem? Para a família? Não, a situação em si não tinha sido tão mal vista e tão mal recebida. Pela Pois, se filha, calhar. sim, sempre. Tipo, Pois é estás-me aqui a isso, abandonar. parece-me que sim. Mas no geral, Socialmente. socialmente, a família e as pessoas teriam percebido melhor a situação Pois. se não fosse Natal. Eu não sei o que é que faria. Porque eu agora aqui digo-te, estou com aquela mãe. Já chega desta brincadeira. A miúda tem que saber o que é que pode e não pode comer. Já tem 16 anos, tem idade para ter juízo. E, portanto, tem que aprender. Não se pode sentar à mesa do Natal, porque ela sabe que naquele momento o que ela está a fazer é prejudicar-se a ela, obviamente, que vai estar a vomitar Pois, exato. violentamente, pelo que a mãe diz, e está a prejudicar a mãe, Sim. que vai perder o Natal dela porque vai ter que a acompanhar ao hospital. Eu estou plenamente com esta mãe. Agora fica para aí sozinha no hospital, Pois. porque tu é que fizeste isto a ti própria. E porque já tem 16 E porque anos, né? já tens idade para ter Claro. noção e pronto, e foste avisada. Tinhas muita coisa na mesa para comer que tu até gostas e Yeah. foste avisada. Mas não sei se depois na prática era capaz de fazer isto. Percebes? Estavas a pensar e no momento em que viraste as costas, viravas-te outra vez para trás. Não, eu não vou, desculpa. Porque, sei lá, É difícil. a minha mãe não me abandonava no hospital. Claro que não. Nesta Mas se situação. calhar ficava-te a dar na cabeça o resto da noite. E era isso que ela devia ter feito. Devia ter ficado a dar na cabeça da filha o resto da noite. Também não podes no hospital, depois ainda chamavam a proteção de menores. Mas não é tipo aos berros. Sim, mas as pessoas acabam por dar conta, não é? Ah, sim, claro, mas. Então pronto, então ela fez a única coisa que podia, na verdade. Se ficar lá, ia ser só uma questão angustiante para a mãe. E depois até era mau aspecto, entre aspas, mau aspecto, estar a dar na cabeça da filha o resto da noite por causa da porcaria que fez. Mas ela não ela O se dar na ficasse cabeça, lá... diga-se entre aspas, e tocar a filha, que claramente é uma mimada. Tá bem, mas se ela... eu não acho que ela seja mimada, eu acho que ela é adolescente. Mas o que eu ia dizer era, se ela ficasse lá, não tinha necessariamente de lá ficar a dar-lhe na cabeça, era ficar lá como ficou todas as outras vezes, que é ficar como acompanhante à espera que a filha melhore. Mas se a senhora estava indignada o suficiente para se vir embora e deixar lá a filha, com cara também que tinha lá ficado, né? Também não ia lá ficar, tipo, ia estar a arrebentar, a criar úlceras no estômago, né? A remoer-se É, toda. isso é o que eu digo. A roer-se toda por dentro, quer dizer, não Ia. ia lá ficar nada bem E eu também. achas que as mães não se ficam a roer todas por dentro uma data de vezes ao longo da vida? Está bem, mas a dar na cabeça também. Lá está. Sim, não sei. Em relação a isso dela ser miúda mimada, acho que não é miúda mimada e tenho empatia pela situação, porque é muito difícil uma adolescente, uma criança, crescer e perceber que tem estes variados limites, não é? Claro, Do que é que mas pode e não pode comer.
É a mesma coisa, agora ia comparar, mas não vale a pena. Tipo, comparar com a doença celíaca, de não poder comer nada com glúten e não sei o quê. Pois. Pronto, é semelhante. Ahm, mas por acaso esta rapariga até pode comer laticínios, Também estranhei, o que é pensava que ela ia ter que maravilhoso. fazer uma dieta à base da carne e dos legumes, tipo aquelas coisas básicas Pois, mesmo, mas pelos vistos afinal não. pode comer outras coisas. Continua a ser estranho não saberem o que é que ela tem, mas já sabem quais é que são os alimentos que lhe provocam as reações. Eu acredito que seja difícil para ela aceitar isso, né? Mas pode ser, quer dizer, pois, mas ela Agora é a ela. primeira pessoa a sofrer. Ela Exato. é a única pessoa a sofrer, ela é que sabe como é que fica. Yeah. Agora imagina o quão bom é um chocolate. Mas desculpa, pois, exato, está bem, eu percebo isso perfeitamente. Pois, porque podes comê-los. Pois, mas eu posso, percebes? Está bem, mas agora pensa alguém não poder nunca na vida. É difícil para ela aceitar isso. Agora ela podia ter pensado, pá, olha, hoje vou-me portar bem porque é Natal. Só hoje. E daqui a 2 dias faço estragos e vou para o hospital. Yeah. Tipo, ela podia cronometrar melhor as suas idas ao Pois hospital, podia, não era? claro, pois podia, Exato. pois Hoje vou podia. comer aqui um chocolate que até tenho aqui 2 dias e que não vai acontecer nada, posso ir para o Não, era hospital. perguntar à miúda se na véspera de ir de viagem com as amigas se fazia isso ou não. E de viagem com as amigas, onde é que ela Sim, vai? não, tipo, um spring break qualquer. Se ela corria ao Ah, risco numa cena dessas que ela quisesse exato, fazer, é exato. perguntar se ela teria feito isso. Há aqui um quê de egoísmo e mimadez. Claro, Mas também é porque é uma difícil adolescente. aceitar a situação. Pois Agora, é. se a mãe teve falta de noção, Ai, se a mãe teve falta de noção. Não. Não. Epá, a miúda tem 16 anos. é, né? Eu acho que é por aí. A miúda tem 16 anos. Não é, não abandonou a filha, não, não a maltratou. E isto dizer que a mãe escolheu ficar em casa, mas também deve ter ficado em casa toda apertadinha. Claro, como é óbvio, não foi para casa beber um copo de vinho cega à noite, né? Bora lá, Yeah. let's boogie. Pois, Portanto, também deve ter ficado a pensar no assunto e depois ainda ficou a levar com toda a gente, quer dizer, yeah. a noite ficou estragada de qualquer forma. Pois, exato. Mas acho Grande que foi um treta. momento importante de lição. Agora, se estas lições resultam, epá, não sei, depende do grau de mimadez e de cabeça dura que a miúda tenha Eu não para sei se resultares. esta não terá sido tipo a lição que resultou. Tipo, Ah, pois, eu espero que sim, só que às vezes não. Às vezes estas coisas drásticas, ouve-se muitas pessoas a tomar estas decisões drásticas, mas se queres que seja honesto, não sei se alguma vez ouvi uma a resultar. Fala sério, não sei se alguma vez. Porque normalmente também se toma este tipo de decisões mais drásticas quando são miúdos mais rebeldes e não sei o quê, né? É uhum. quando se ouve mais este tipo de coisas. Pelo menos foi quando eu ouvi mais. Mas quer dizer, o miúdo ou a miúda continua a ser rebelde nas histórias todas que eu ouvi, né? Pois. Mal comportados. Portanto, nunca foi a cena que resultou. Agora, Imagina. se calhar se ela não é uma miúda, se é só nisto, que ela é assim um bocadinho mais aquele adolescente, inconsciente, né? Yeah. Se calhar chegou, não sei, se calhar serviu para aprender. Sabes o que é que eu estava a pensar agora? Imagina que esta família é dos Estados Unidos. Esta filha sai muito cara. É isso que eu estou a imaginar, sim. Ah, pois, Por causa da conta sim, sim, do sim. hospital. Depende do seguro que tiver. Mesmo assim. E se isto for nos Estados Unidos, esta filha é muito cara. E de propósito, a cena é essa, estás Yeah! a ver? Pois, ainda pior, olha, piorou tudo. Piorou tudo. Pá, eu acho. É um croquete Agora, muito caro. agora aqui na história, na situação, eu acho que a mãe não teve falta de noção. Yeah. Mas não sei como é que eu seria na vida real. Pois é por aí, percebes? Eu também não, exatamente. Eu também não. Não sei como é que seria na vida real. Mas a senhora já leva 16 anos disto, de idas ao hospital. E a partir de certa idade, já com a miúda com a idade suficiente para saber o que é que vai acontecer, não é? Podes querer. E ao fim de os primeiros 10, 12 anos, epá, claro, a senhora tem que mamar a bucha. A partir daí já estamos a entrar num ponto em que é de propósito. A pessoa, assim, a E, criança já e tem que depois ter ainda há noção. ali daqueles, tipo, dos 13 aos 14, aos 15, whatever, essas idades assim esquisitas, pá, ainda se dá o braço a torcer. A partir dos 16, quantas mais vezes é que vais fazer isto à tua vida, né? Qualquer dia, aos 16, nos Estados Unidos, já tem idade para conduzir, Pois, exato. ela vai, Então, vai sozinha para o hospital.
E devia a vomitar pela janela. Ou Oh, conduz para o hospital, come lá o Kit Kat yeah. E fica e logo depois dá lá, a né? entrada. Yeah. Pá, deve ser horrível. Sim, mas pronto, simpatia pela miúda, porque é uma doença terrível. Intolerâncias alimentares são coisas chatas de se Yeah. viver, não é? Felizmente, também estamos no século XXI, que é bom e mau, porque há muita coisa para incentivar ao consumo. Por outro lado, também há muita opção já, mais do que nunca, para dar a volta a essas coisas. Mas continua a ser chato da mesma, porque toda a gente sabe o que é um chocolate, não é? Pronto, então, epá, do meu lado é isso. A miúda tem falta de noção, a senhora não teve. Concordo. Concordo, mas com a ressalva de que De não que, sei como é que agiria na vida real. yeah, exato, é por aí, acho eu. Pronto. Pronto. Há mais para a semana, não é? É, para a semana estamos de volta com mais 2 histórias. Pronto, um resto de bom ano que está agora a começar. Já não nos ouvíamos desde o ano passado. Vamos a isso e pronto, e até para a semana. Um próspero 2023. Beijinhos. Tchau. É preciso ter lata.